Quero te dar as boas-vindas à segunda aula do nosso módulo a respeito da Bíblia e do ensino. Na aula passada, você aprendeu um pouco sobre Moisés e a lei, como Moisés aparece como o grande rabino, o primeiro grande mestre de Israel, do povo de Deus, e como a Bíblia foi entregue, a Torá foi entregue para Moisés num contexto de firmamento da nova aliança. A Torá enquanto lei, enquanto ensino, os mandamentos que o povo deveria cumprir, mas a Torá também enquanto 5 livros da Bíblia foram entregues para Moisés no momento de revelação. Grosso modo, lá no Sinai o Moisés não estava fazendo nada além de firmar a aliança num contexto pedagógico com Deus. Deus poderia ter feito como fez com Abraão, ter feito passar como representado como uma chama de fogo entre os animais sacrificados para firmar uma aliança, ou como Cristo no Calvário. Mas Deus, com Moisés, escolheu o momento de entregar a sua lei, a sua vontade. Essa foi a primeira aula, mas agora eu quero te convidar a ter sua atenção voltada aqui para o nosso ambiente de ensino que você vai aprender hoje sobre a parte mais importante do que a própria lei de Moisés, mais importante que o Antigo Testamento. Você vai aprender nessa segunda aula sobre Jesus e a graça. Então seja bem-vindo à Escola Bíblica. Meu irmão, a lei de Moisés é extremamente importante. Nós vemos homens hoje, na verdade, uma nação, uma pátria vivendo em função dessa lei. Israel faz isso e os inúmeros judeus espalhados pelo mundo fazem. Mas nós sabemos que para eles o véu foi posto nas vistas. Moisés desceu do monte com o rosto encoberto e eles continuam da mesma maneira, mas nós desfrutamos da graça. Então, quando você olhar para o Antigo Testamento, entenda que é fundamental você aprender sobre a lei, é fundamental você aprender sobre Moisés e tudo que Deus fez desde Gênesis. O tempo dos profetas, tudo, mas a grande revelação é nós olharmos para o passado com a chave do presente e do futuro. Olharmos para o passado da antiga aliança, vendo o nosso Cristo de hoje, o Cristo que virá amanhã. A chave é encontrar Cristo no Antigo Testamento. Você sabia que uma das primeiras diferenças teológicas entre os cristãos e os judeus era que os cristãos viam os mesmos livros que os judeus a partir da ótica de Cristo. Então, o que para os judeus era só uma revelação, uma profecia, para os cristãos da igreja primitiva era uma revelação e uma profecia acerca de Cristo. Então, Isaías, que relatava só um servo sofredor qualquer, e talvez para os judeus esse servo sofredor fosse o próprio Israel, que sofria no meio dos adversários. Para nós cristãos e para a igreja primitiva, era o nosso Cristo. Por isso que essa aula é extremamente importante para você entender a Bíblia com o grande mestre que não foi Moisés, com o grande mestre que talvez, se fôssemos fazer uma leitura mais espiritual, foi ele que deu para Moisés, que esteve em cima do monte com Moisés ensinando a lei, logo ele teve autoridade para corrigi-la e cumpri-la, porque a lei ela era boa para a repreensão, como Paulo vai dizer, mas melhor que a lei era a essência da lei. Jesus vai corrigir as práticas dos homens a partir de um chamado para a essência. O problema não era o divórcio, o problema era que Cristo queria que ninguém se separasse. Você entende isso pelo Evangelho. Então, tenta a atenção voltada aqui, vamos mergulhar na palavra do Senhor, aprendendo um pouco de história e um pouco aqui do que Cristo vai nos dizer nos Evangelhos. Nós tínhamos parado na aula passada comentando a respeito dos fariseus. Você lembra o que eram os fariseus? Os fariseus, que deram origem ao farisaísmo, era uma classe política e religiosa em Israel que cumpria o entendimento de que, se antes a lei protegia o povo, agora o povo deve proteger a lei. E os fariseus foram extremamente religiosos. Cristo vai os chamar de hipócritas em Mateus 23. Quando olhamos para o tempo de Cristo, Cristo está num contexto de Israel chamado Segundo Templo. O primeiro templo é de Salomão, o segundo templo começa a ser reconstruído a partir de Zorobabel, mas vai ser, como Cristo enxerga, finalizado a partir do governo do gentio de Herodes.
Então, o segundo templo é o templo de Cristo, não é o templo original ali de Salomão, daquele contexto dos reis, mas o segundo templo, onde Israel estava configurado de uma outra maneira, estava sobrecarregado de informações que vieram da Babilônia, sejam místicas ou sejam religiosas, e Cristo vai lidar com isso. Nesse contexto, as sinagogas estavam espalhadas tanto por Israel, né, pelo contexto ali de Judá, da Galileia, daquela região, como pelas nações. Pedro vai até mandar uma carta para os judeus que estão na diáspora. O que é diáspora? Diáspora é a retirada, a saída, quase ali como um êxodo, dos judeus de sua terra espalhado pelas nações. Isso vai se findar com a criação de Estado de Israel. Então, onde tem um judeu pelas nações, tem uma sinagoga, um lugar de prática cultural, de conservação da fé, de ensino da lei. Então, naqueles lugares eles viviam como judeus. E quem controlava a sinagoga? Os fariseus. E uma outra classe importante. Quem controlava o templo? Não o de Salomão, que foi destruído, mas o de Herodes. Não eram os levitas. Não eram os levitas. Por mais que os levitas fossem relevantes, por mais ali que Zacarias, pai de João Batista, tivesse vindo de uma linhagem de Arão, os que controlavam o templo eram os saduceus. E aí nós temos um absurdo de um problema. Seja para o ensino ou seja para a adoração, as duas classes que regiam Israel, que regiam a Judéia naquele contexto, não eram classes pedidas, consagradas pelo Senhor, mas oriundas do contexto da Babilônia. Mas o problema de Cristo, meus irmãos, não foi com os saduceus. Cristo tem alguns embates com os saduceus, vai ter com os herodianos, com os essênios, a princípio a gente não encontra nada. Mas o grande problema de Cristo era com os fariseus. Por que os fariseus eram os grandes opositores de Cristo, se eu tivesse que te perguntar? Por que não os saduceus? Sabe o que isso nos mostra? Que Cristo se preocupava com a adoração, mas Cristo sabia que a concretização da graça tiraria o povo de Jerusalém. Cristo saberia, como Senhor onisciente, que o templo viria a ser destruído. 70 depois de Cristo, os judeus, depois de uma revolta dos judeus, os romanos destroem Jerusalém e o templo vai ficar em ruínas, né? E o povo vai ter que ser espalhado. Mas voltando, Cristo sabia que isso ia acontecer. De uma maneira ou outra, ele sabia porque ele era o Senhor. E o que isso acontece? Cristo sabia que a adoração não poderia estar limitada ao templo, mas o ensino ia ser espalhado. O que tinha fora das fronteiras da Galileia, da Judéia, fora das fronteiras do que depois veio ser até a Palestina? Sinagogas. Então quem Cristo deveria combater? Os saduceus, que ficariam desempregados ou desalojados, seriam desnecessários depois da destruição do templo, ou os fariseus? E os fariseus vão ser a grande classe social combatida por Cristo, porque eles eram hipócritas. E o que é hipócrita? Resumidamente, hipócrita é aquele que ensina uma coisa e pratica outra, onde não há coerência entre prática e teoria. Se diz algo e não se pratica. Você pode procurar esse Mateus 23, é extremamente claro. Mas eu vou tirar uma curiosidade. Você sabia que eram esses mesmos fariseus que Cristo criticava, que eles apresentavam a maior validação do ministério messiânico de Cristo? Os maiores opositores eram os maiores validadores? Por que é importante você entender isso? Por quê? Os fariseus, dentro de um contexto judaico, eles tinham a função de andar pelas cidades combatendo as heresias. Veja que Cristo depois vai chamar eles de hipócritas. Eles combatiam. Então se levantava um profeta, alguém que dizia que era o Messias, se levantava um rabino, se levantava talvez um sacerdote dissidente, os fariseus iam até ele e sabatinavam, colocavam questões acerca da lei de Moisés. Olha como a lei é importante para o tempo de Cristo. Então se levantava alguém, um fariseu se deslocava até aquele lugar, porque em várias cidades, nas cidades grandes, havia sinagogas. E os fariseus faziam uma movimentação geográfica de questionar. E começavam a questionar, por que a lei diz isso? E quando alguém faz isso? E eles avaliavam se aquele indivíduo tinha coerência entre o ensino e a prática. Alguém que não soubesse a lei e praticasse, jamais poderia ser o Messias. E os fariseus vão para Cristo e os evangelhos vão nos mostrar com muita clareza, principalmente o de João, que eles criticam Cristo, eles fazem pergunta, mas eles jamais conseguem derrotar Cristo. Cristo ainda aponta para eles que o importante não era a lei, mas a essência da lei. Então os fariseus, como eu disse há pouco, foram os grandes opositores de Cristo,
mas os grandes validadores do seu ministério, porque a sua doutrina era aprovada. E o contexto ali de Mateus 23, a gente está vindo do capítulo 22, eles perguntam para Jesus, começam a questionar Jesus até sobre o pagamento de tributos, e Jesus decide depois fazer todo um limpa neles e começam: ai de vocês hipócritas, ai de vocês, porque vocês querem me questionar para ver se tem uma brecha no meu ensino, mas eu mostro a essência, não mostro o que tem que ser feito externamente, porque a lei deixa isso claro. Entendam? Então eu mostro a essência de vocês para ver que vocês são hipócritas e vocês que não têm autoridade, eu, Cristo, tenho. Então nós vemos claramente que os fariseus são extremamente importantes para Jesus. São importantes para validar o ministério de Jesus. E aí, continuando, abra sua Bíblia em Mateus 7:29. Mateus 7:29. Nós vamos chegar a uma praticidade aqui de que Jesus surge. Ele surge. O Evangelho de Marcos deixa isso claro de uma maneira absurda. Jesus surge como rabino. Demora um tempo, meus irmãos, demora um tempo para entenderem Jesus como Cristo. Só quando Pedro tem a revelação em Cesareia de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, é somente naquele contexto que os apóstolos começam a ver algo transcendental em Cristo, não somente como alguém que fazia milagre, porque se você ler a Bíblia, você vê que profetas faziam milagres. Não era somente alguém que ensinava, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que tinham rabinos que ensinavam. Nicodemos era um grande rabino. Paulo vai dizer que cresceu aos pés de Gamaliel, um grande rabino. Então, o que Cristo faz não tem nada de tão fora da curva se nós olharmos que aconteceu com outros homens. Claro que com uma grande expressão, com uma intensidade maior, mas a Bíblia relata milagres e Cristo fez milagre. A Bíblia relata sinais e Cristo fez sinais. A Bíblia relata ensinos e Cristo fez ensinos. Mas aí em Mateus 7:29, Cristo ele está sendo evidente no início do seu ministério como um rabino, como aquele que ensina. E aí Mateus 7:29 nos dá um corte extremamente interessante para ver porque tinha algo diferente com esse homem. Esse homem que veio de Nazaré, esse Galileu, tinha algo de diferente dos próprios rabinos, as classes intelectuais dominantes. Pode olhar então na tela a projeção, acompanhando a sua Bíblia para deixar anotado, Mateus 7:29 vai dizer o seguinte: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, vírgula, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei eram formados principalmente, não somente, mas principalmente por fariseus. E aqui a população está discernindo que, olha, esse homem, ele ensina. Ele ensina como quem tem autoridade. Mas por que eles não dizem que Cristo tem autoridade? Porque Cristo não tinha cumprido uma formação rabínica. Cristo não cumpriu uma formação rabínica tradicional. Não foi como os rabinos daquele contexto. Ele surge pregando e as pessoas identificam. Ele prega com autoridade, mas ele não tem autoridade. Então ele prega como quem tem autoridade. E aí eles viram a chave e entendem que não como os mestres da lei. Mateus 7 é a base para Mateus 23. A população está reparando que o ensino de Cristo era validado pelas práticas, enquanto o ensino dos fariseus era inviabilizado, reprovado pelas práticas. Você já parou para pensar que o que Cristo ensinava era a mesma coisa que os fariseus? Você já parou para pensar que o ensino de Cristo era igual ao dos fariseus? Você já parou para pensar que o que Cristo falava era igual ao dos fariseus? Por quê? Porque os fariseus ensinavam a lei e Cristo também. Só que Cristo não estava fazendo um seminário teológico, Cristo estava fazendo um intensivo prático. Enquanto os fariseus se reuniam no sábado para dizer que eles eram melhores, para mostrar nas suas orações, nos seus jejuns, que eles sabiam toda a lei, Cristo estava praticando. Enquanto eles pregavam sobre a misericórdia, Cristo estava realizando a misericórdia. Enquanto eles ensinavam algo, Cristo estava praticando. E aí a população discerne que, apesar do ensino dito ser o mesmo, o ensino praticado era outro. Havia coerência, e Cristo vai chamar a incoerência de hipocrisia. Então entenda, os fariseus foram difíceis de lidar, mas o ensino de Cristo foi parecido com os fariseus. Mas por que não foi farisaico? Por que o ensino de Cristo parecia com o dos fariseus? Era igual ao deles, mas não era farisaico. Porque nós damos o nome de farisaico, esse conceito, para aqueles que são hipócritas, aqueles que não praticam. É por isso que você vai abrir a tua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23 vai mostrar claramente.
A minha está até no enunciado. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então, Mateus 23, pode olhar aí a partir do verso 1. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, aquele que em Mateus 7 falavam que Cristo não parecia com eles. E os fariseus se assentam na cadeira de quem? Moisés. De novo Moisés, a crença de que Moisés era a autoridade. Obedeçam-lhe, risca a tua Bíblia aí, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes disserem. Cristo estava aprovando o ministério de ensino teórico dos fariseus. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Cristo estava reprovando o ensino prático dos fariseus. Eles eram ótimos teóricos e péssimos práticos. Sabe com o que parece? O fariseu parece com aquele professor que nos dá as atividades teóricas na faculdade, é excelente, mas não consegue supervisionar a gente no estágio porque não tem experiência. O fariseu era bom para falar, mas era péssimo para ser referência. E sabe o que Cristo pregava? Uma coerência entre a teoria e a prática. Uma coerência entre a forma de se pensar correta e a forma de se praticar correta. Cristo pregava aquilo que os próprios fariseus colocavam como uma maneira de aprovar uma doutrina, ortodoxia e ortopraxia, a forma correta de se pensar e a forma correta de se praticar. Vejam, os fariseus criaram critérios que eles próprios sucumbiram. Eles validavam, procuravam um ministério, algum messias, algum profeta, para ver se havia coerência entre a ortodoxia e a ortopraxia, se havia coerência entre a forma de pensar e pregar e a forma de praticar. Mas eles mesmos caíram naquilo que eles prepararam. Por isso que Cristo nos ensina a respeito da graça. Ele aponta para a profundidade da lei, ele aponta para a profundidade do que nós vivemos com Deus. Cristo, ele é maior que Moisés. Cristo é mais importante que Moisés. E Cristo foi um grande mestre. Por isso que eu quero te convidar agora, no final dessa aula, a abrir na excelência do ensino de Cristo. Então, entenda comigo, a Bíblia é um livro de ensino. O Antigo Testamento foi firmado como uma aliança, a Antiga Aliança foi firmada num contexto de ensino. Quando Cristo vem como rabino para firmar uma nova aliança a partir do ambiente de ensino. Nós temos a Bíblia como 2 testamentos, como 2 grandes alianças, feitas num contexto de um rabino que recebeu a lei da parte de Deus e um rabino que encarnou a essência da lei, que nós damos o nome de graça. O mesmo Deus que se fez carne e habitou entre nós, que João entendeu, ele estava com Moisés entregando a lei. Cristo tinha autoridade para ensinar o povo, porque ele já tinha ensinado Moisés aquilo que ele era. E aí quando nós olhamos então, a lei foi importante, mas a essência da lei era Cristo. E qual era a essência do ensino de Cristo? O Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7. E qual é a essência do Sermão do Monte? Mateus 6. Abram então em Mateus 6 para que nós concluamos essa aula. Vocês entenderam? A essência de Cristo, do ensino de Cristo é o Sermão do Monte. E a essência do Sermão do Monte é Mateus 6, a partir do verso 5, que vai dizer o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Você está entendendo de quem Cristo está falando, né? A fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ponto, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. 9. E vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você entendeu que a lei apontava para a graça para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte para Mateus 6, que era oração, e Mateus 6 é a revelação de que Deus está disponível, de que Deus é um Pai e de que Deus recompensa. Deus recompensa. Quando nós estávamos na primeira aula, nós lemos ali
em Êxodo 19 e vimos que Deus pediu para Moisés subir ao monte e impedir que o povo subisse também. Quem subir o monte, certamente, quem tocar o monte, certamente morrerá. Agora nós vemos Deus descendo do monte e habitando no meio do povo, fazendo o caminho inverso. E esse Deus que habita entre nós, como um filho, ele, na essência da sua graça, na essência do seu ensinamento, ele nos ensina a orar de uma maneira correta. E nessa oração Deus está disponível, Deus é Pai e Deus recompensa. Cristo não estava tentando destruir o Deus Senhor dos exércitos do Antigo Testamento, o Deus punidor de Deuteronômio 28, mas ele estava mostrando que a maior revelação, aquela que complementa e está acima das outras, é que Deus era Pai. O povo de Israel esperava o Messias veio como um filho que revelou o Pai, que está disponível, que é um Pai e que recompensa. Essa é a graça do ensino de Cristo. É sobre isso que Cristo nos mostra, que não importam às vezes tantos comportamentos externos e Cristo vai nos julgar por isso, nós deveremos ser julgados por Deus por isso, mas o que nós temos que nos preocupar hoje é entender a intencionalidade do nosso coração baseado na palavra de Deus. O nosso comportamento externo, ele tem que estar ajustado a um comportamento interno. Nós devemos avaliar a pureza do nosso coração antes de nos preocuparmos com a sujeira das nossas mãos. Conseguiu entender como a graça ela é o funil da lei, ela aponta para uma essência. E para concluir aqui, eu te deixo um meio muito fácil de às vezes avaliar se o ensino de Cristo tem chegado ao seu coração. Como está o seu comportamento? Tua mão, se estiver suja, você lava. Se ela voltar a ficar suja, você lava de novo. Mas se ela ficar suja uma terceira vez, aí tem um problema talvez com a tua intenção. Você pode pecar, meu irmão, mas permanecer no pecado não é o comportamento de um salvo, não é o que Cristo espera. Então imagine alguém que adultera. Vai ter perdão para essa pessoa, mas a frequência do adultério já virou brincadeira. Alguém que rouba vai ter perdão, mas alguém que se torna um ladrão é outra coisa. Não estamos aqui, não estou aqui te convencendo que é legal pecar, mas eu estou te dizendo que Jesus tem um crivo muito maior. O adultério para Moisés é quando um homem tinha relação com uma outra mulher fora do casamento. O adultério para Cristo é quando um homem desejava uma mulher fora do casamento. Você está vendo como é muito mais profundo e como o ensino de Cristo foi aprovado porque Cristo praticou isso? Então, que em nome de Jesus você tenha questões referentes à lei, à antiga aliança, ao que Moisés fez, mas a sua preocupação esteja em aprender de Cristo e viver com Cristo, para que em nome de Jesus você não seja encontrado como hipócrita que o próprio Cristo julgou. Agora imagina, só para a gente fechar, se Cristo foi duro com os fariseus, uma classe que não surgiu pela vontade de Deus no Antigo Testamento, mas foi aprovada por Deus no período interbíblico, se Jesus foi duro com eles, que eles já sabiam que não eram cristãos, imagina contigo e comigo que somos cristãos. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, nós não fomos convidados a repetir o ensino prático dos fariseus, às vezes aceitar o teórico, mas o prático não pode ser outro que não seja de Cristo. Que em nome de Jesus o seu comportamento esteja baseado no aprendizado da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te convido para curtir esse vídeo, para encaminhar para alguém que precisa aprender um pouquinho mais da graça, aprender desse grande mestre, do maior de todos, Jesus Cristo, aquele que desceu e encarnou a lei, revelando a sua essência como graça para nós, aquele que estava com Moisés, entregando a lei para o próprio Moisés. E que em nome de Jesus você possa ser abençoado por essa palavra. Eu te aguardo toda terça-feira, religiosamente como um fariseu, por assim dizer, para aproveitar essa aula, às 20 horas, aqui na Escola Bíblica. Deus abençoe.